Graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos mais uma vez para ouvirmos a mensagem da palavra de Deus. Nós precisamos a cada dia compreender a nossa inteira dependência de Deus. A maior necessidade do ser humano é compreender isso, porque você quer ser independente, mas a maior independência do ser humano é tornar-se totalmente dependente de Deus. Hoje vamos continuar conversando sobre esse assunto. Deus tem a sua igreja aqui na terra. Qual é a igreja de Deus? Quais são as características da igreja verdadeira de Deus aqui na terra? Aí eu e você precisamos já entender. Existe em torno de 9 grandes religiões no mundo. Islamismo, budismo, judaísmo e assim sucessivamente, entre esses o cristianismo também. Dentre o cristianismo tem mais de 37 mil denominações. Aí você e eu às vezes perguntamos, e onde está a verdade? A verdade não está nem na igreja A, nem na B, nem na C. A verdade está na palavra. Então nós precisamos descobrir as características da igreja verdadeira na palavra de Deus. E nós vamos continuar conversando sobre isso, para que isso fique claro para cada um de nós. Para isso nós vamos orar então, nesse instante. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença e precisamos do Senhor. Fale ao nosso coração por meio da Tua palavra. Santo e bom Espírito, ilumina-nos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Para a gente poder continuar aqui a nossa conversa, a gente precisa perceber o que está escrito aqui em Timóteo, Paulo falando a Timóteo no capítulo 3, verso 14 e 15. Paulo fala que Deus tem a sua igreja, a igreja do Deus vivo. Ele diz assim, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Aí ele diz agora o verso 15, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Coluna é algo que você constrói, né? Coluna, e baluarte é a base, é o fundamento. Então, a igreja de Deus, ela tem uma base, um fundamento, e é construída as colunas da verdade dessa igreja de Deus aqui. Agora, e quais são essas bases da igreja verdadeira? Quais são essas características da igreja de Deus que Paulo diz que tem aqui na terra? Aí, se a gente voltar um pouquinho, a gente vai ver a primeira característica, está aqui em Efésios, capítulo 2, verso 19 e 20. Ele vai dizer a primeira característica da igreja de Deus, primeiro fundamento, né, da igreja de Deus. Assim já não sois estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados, você precisa ser edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então eu e você precisamos estar firmados no fundamento, na base dos apóstolos e dos profetas. Então a primeira característica da igreja verdadeira, ela tem que estar baseada nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Como é isso? Naquilo que foi escrito pelos profetas, o Antigo Testamento ou o Velho Testamento, e aquilo que foi escrito pelos apóstolos do Novo Testamento. Então aqui eu e você precisamos fixar a nossa confiança em toda a Bíblia. É a Bíblia toda, o Velho e o Novo Testamento, que atesta a veracidade da igreja de Deus. Então, se alguma religião que você até frequenta, que você está, mas que não ensina e não vive de acordo a toda a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, tem alguma coisa errada. Nós precisamos pensar nisso. E eu sei que você, e assim como eu, nós queremos estar numa igreja verdadeira, a igreja de Deus. Para isso, então, nós precisamos seguir o que está escrito no Velho e no Novo Testamento, é toda a Bíblia. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele também vai falar isso em 2 Timóteo, só para a gente entender, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14, só para você entender. Tu, pois, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, Paulo dizendo para Timóteo, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, o que Timóteo aprendeu foi as sagradas letras que podia tornar ele sábio para a salvação.
Aí ele diz agora, porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, então a base que eu devo fundamentar a minha crença, que eu devo edificar a minha vida, é em toda a palavra de Deus. Paulo diz, toda a escritura, não é uma parte, é toda ela, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Aqui está, nós precisamos então disso aqui, e essas são as sagradas letras, as sagradas verdades que pode tornar a mim e a você sábio para a salvação. Disse Paulo para Timóteo, está dizendo para mim e para você, pela inspiração do Espírito Santo. Então aqui está, a primeira base é isso. Então, se a religião que você participa não ensina e não vive este princípio de toda a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, alguma coisa está errada. Essa não é uma igreja de Deus verdadeira, tá? E o outro fundamento, outra característica da igreja de Deus, do Deus vivo, tá aqui, ó, para a gente poder perceber. A gente precisa perceber exatamente isso agora. Tá aqui, vamos para Atos, capítulo 4 de Atos, e o verso, Atos, capítulo 4, para a gente poder ver aqui o apóstolo Pedro falando uma coisa fantástica. Pedro, capítulo 4, verso 11 e 12, ele diz assim: Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou pedra angular, ou seja, a base é Jesus. Aí ele diz, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Salvação é unicamente, exclusivamente em Jesus. Então qualquer religião que não ensine que a salvação é única e exclusivamente por Jesus tem alguma coisa errada. Então a segunda base, a segunda característica da igreja verdadeira de Deus é a confiança plena de que salvação é unicamente por Jesus, nada mais. Então querer colocar qualquer outra ideia, qualquer outra filosofia de que você pode ser salvo por isso, fazendo as boas obras, ou confiando no santo A, B, ou fulano e beltrano, isso é uma mentira, porque salvação é unicamente em Jesus, e nós precisamos disso, tá? Eu e você, essa é a verdade da palavra de Deus. Aí, aqui no capítulo, o apóstolo Paulo, ele confirma isso no capítulo 16 de Atos ainda, 16 de Atos, e o verso 31, ele vai dizer ao carcereiro, quando agora diante de algo sobrenatural, o carcereiro estava querendo matar-se, e o carcereiro pergunta assim, ó, ele diz assim, ó, depois trazendo o verso 30 para fora, e disse, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? É a indagação do ser humano, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Paulo respondeu-lhe Paulo, crede no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pronto, característica básica, salvação por meio de Jesus e ponto. É isso, essa é a segunda característica. E a terceira característica da igreja verdadeira de Deus, e não vamos parar só na terceira, tá aqui, ó, a característica da igreja verdadeira de Deus, tá aqui em João, capítulo 14, o verso 1 a 3. O próprio Jesus falando, essa é a característica que nós precisamos perceber. Jesus dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, a terceira característica é a volta de Jesus. E aí a gente começa a perguntar, hoje as igrejas não mais pregam sobre a volta de Jesus, prega sobre milagres, vem aqui você vai ser curado, aqui você vai resolver todos os seus problemas, vem aqui que você vai ganhar dinheiro, vem aqui que você terá o que você vai precisar. Não, querido, a mensagem que eu e você precisamos ouvir o tempo todo é que Jesus vai voltar, é a volta de Jesus que será a solução de todos os problemas. Agora, o problema ainda piora, porque não estão falando da volta de Jesus, e quando falam errado. Olha que problema, não falam da volta de Jesus, e quando falam, ainda ensinam errado. Por quê? Porque ensinam de forma equivocada. Ou seja, a Bíblia é clara em dizer que, eis que vem com as nuvens, Apocalipse 1:7, e todo olho verá. Jesus vai vir de forma literal,
clara e todo mundo vai ver. E Jesus vai vir em capítulo 24 de Mateus. Jesus diz: aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com clangor de trombeta, o qual ajuntarão os seus escolhidos nos quatro cantos da terra. Ou seja, a volta de Jesus é algo visível, poderoso, onde os anjos estarão vindo juntos tocando trombeta, porque a maior festa é a festa da comemoração da vitória. Sabe, a volta de Jesus é o evento mais importante do universo. Então, eu e você precisamos saber sobre isso. Então, as pessoas não falam sobre isso e quando ensinam de forma errada. Então, a igreja verdadeira de Deus, ela fala plenamente da volta de Jesus de acordo com a palavra de Deus. Então, se você quer fazer parte da igreja de Deus verdadeira, aprenda essas três características, mas nós vamos continuar falando de outras características ainda que marca a igreja de Deus aqui na terra. Você quer fazer parte da igreja de Deus? Da igreja do Deus vivo? Fundamentar a sua crença na verdade da palavra de Deus? Então que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado por essas verdades da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a crermos plenamente nessas verdades e vivermos nessas verdades. Por Jesus. Amém.